Saúde a igreja com a paz do Senhor. Tome seu assento, por gentileza. Motivo de muita alegria e satisfação estarmos em mais um culto de ensino. Ensino metódico da palavra do Senhor. E, como sempre sabemos, muito aplicável para a nossa vida, no nosso dia a dia. Te convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo de número 3. Enquanto os irmãos tendo em mão aí o boletim, preparado cuidadosamente pela nossa igreja, sobre o tema desta noite, onde estaremos falando sobre desenvolvimento pessoal, os males do nosso tempo, né? E como nós podemos crescer, desenvolver-nos para Deus, mesmo enfrentando os males contemporâneos. Enquanto o irmão e a irmã encontram Isaías capítulo 26, versículo 3, eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade, a vida do nosso pastor Joel, que aqui está representado hoje pela vida do pastor Ismael, e os demais membros da nossa mesa diretora, as orações da igreja em nosso favor. Da última vez que estivemos ministrando aqui, nós estávamos ansiosos, a Charlotte estava chegando, e agora, para a glória do nome de Jesus, a Charlotte já chegou. Está com um pouquinho de cólica hoje em casa, mas está bem, e nós sabemos que isso é nada mais, nada menos do que o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Considero muito importante as orações da igreja em nosso favor. Deus tem nos dado dias de paz, dias de alegria, e nós estamos alegres no Senhor, em nome de Jesus. Isaías capítulo 26, versículo 3, diz a palavra do Senhor: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Glória a Deus. Queridos, a nossa parte introdutória é conhecida da maioria da igreja, mas por algum motivo pode ter alguém aqui que não sabe como é preparado os nossos estudos das quartas-feiras, no decorrer de todo o ano, Quando nós nos deparamos aqui com o boletim, nós vemos que esse é o boletim de número 511. Isso significa que 511 quarta-feiras, estudos como esse estiveram à disposição da igreja para que a igreja possa crescer na instrução da palavra de Deus, ser abençoada pela palavra de Deus de uma forma muito cuidadosa que nós acompanhamos no nosso ministério, como é feito esse material, esses estudos, como o nosso pastor leva os nossos pastores a estar em jejum, em oração, em busca de Deus, para que a igreja possa receber um alimento sólido para a sua caminhada. Nós somos muito abençoados, estivemos falando da última vez aqui sobre a agenda islâmica, Pastor José Luciano, os demais pastores, pastor Cláudio Pereira e muitos outros foram usados por Deus como instrumento para transmitir à igreja algo da parte de Deus através desses estudos. A nossa introdução diz assim: nosso currículo doutrinário é estruturado com as sugestões de assuntos em várias áreas da vida da igreja, como a área bíblica, temas específicos como missão, Bíblia, livros da Bíblia, doutrinas bíblicas, área da família, evangelização, mas também nos preocupamos com o desenvolvimento pessoal de cada crente. Distribuímos os assuntos pelas 52 semanas do ano, de acordo com o que o Espírito Santo coloca em nossos corações, agrupando os assuntos e temas em semanas, formando cada série de estudos. O estudo é elaborado por pastores após orar. Designamos para que desenvolvam o assunto a partir do tema que lhes foi proposto. Cada pastor, então, investe muitas horas de oração, jejuns, para conhecer a vontade do Senhor nosso Deus naquilo que vai ser ministrado, e depois de um período de cuidadosa pesquisa bíblico-doutrinária, bem como dos recursos literários disponíveis naquela área, elabora o estudo preliminar que é ministrado na reunião semanal de pastores, dirigentes de congregação e outros obreiros, que terão o período de 1 semana e meia, pelo menos, para voltarem
a estudar o assunto e finalmente chegar até você, né? Ministrado no culto de ensino da congregação, o que chamamos culto de tutano, né? O culto da comida mais forte, né? Onde Deus tem plantado o ministério do Belém através do chamado que Deus tem na vida do nosso pastor e dos pastores que o acompanham. Esse estudo é ministrado durante as semanas. Nós estivemos falando recentemente com o pastor Cássio acerca da sua viagem ali na Nova Zelândia, e ele comunicava-nos, né, como está a obra ali, e nós paramos para imaginar que não somente nós aqui somos abençoados com esse estudo, mas também os irmãos que estão lá na Nova Zelândia vão ser abençoados com o estudo da palavra do Senhor, assim como nós aqui somos, né? Nessa semana vamos abordar um tema de desenvolvimento pessoal, que abrange uma das áreas mais afetadas da vida humana, os males odiernos, né? Vamos falar de assuntos sensíveis que estão afetando a sociedade dos nossos dias e destruindo aqueles que Deus criou para o louvor da sua glória. Na abordagem do pastor Omar Ortega, vamos aprender sobre suicídio, síndrome do pânico e ansiedade. Os temas, queridos, eles são bem delicados, mas o estudo está muito bem resumido e aplicável para as nossas vidas. Querido, está conosco o nosso pastor e com ele a direção do culto. Amém? Ele nos manda que continuemos, nós queríamos ouvi-lo, né, para falar a verdade, mas todos os temas e cada um deles serão abordados desde uma perspectiva bíblica. E com o temor de Deus e a autoridade do Espírito Santo, vamos ministrar a palavra e oração sobre a vida do povo de Deus, para que cada crente seja igualmente usado nas mãos do Senhor para ministrar nas vidas daqueles que estão além das quatro paredes do nosso templo, né? Ainda estamos longe de abranger todas as áreas necessárias, como depressão, crise de identidade, crise existencial e outros. Mas vamos começar por aqui, que o Senhor nos dará a oportunidade de ministrar à igreja e atender particularmente a quem necessite de assistência pastoral. Tenho certeza que o Senhor Jesus vai lhe encher o coração de edificação e alegria com essa ministração. E a sua vida será também usada como instrumento nas mãos do Senhor nosso Deus, né? Graças a Deus. Nós temos a oportunidade de aprendermos a palavra do Senhor, temas sensíveis, temas que são muito impactantes para a nossa geração atual, que infelizmente, né, tem afetado o povo de Deus e tem afetado em grande escala as pessoas aí fora, que não conhecem o Deus que nós conhecemos. E nós entendemos que momentos como esse na casa do Senhor, estudos como esse que nós temos na casa do Senhor, são para nós, primeiramente, nos prepararmos contra estes males, desenvolvermos acima deles na comunhão com o nosso Deus e levarmos esta palavra adiante. Há pessoas que a única Bíblia que ele vai ler é o Senhor, é a Senhora. Somos nós, né? No trabalho, na escola, no dia a dia, os nossos vizinhos, e nós aqui sempre dizemos isso e dizemos com veracidade dos fatos, porque é uma realidade. Às vezes as pessoas chegam até nós com problemas que estão desestruturando aquela pessoa por completo, famílias por completo. E nós temos uma simples palavra para entregar àquelas pessoas, transmitir-lhes paz, transmitir-lhes resposta para as suas necessidades, e esta palavra é um nome, né, que segundo o profeta Isaías, está acima de todo nome, né? O nome de Jesus, né, é a resposta para toda e qualquer necessidade. Por isso, nosso pastor está aqui, eu quero fazer uso da sua palavra aqui acerca do estudo, né? Desfrute. É algo que nós temos o privilégio de desfrutar da palavra do Senhor e levar adiante. Primeiramente, preparados, guardados e direcionados pela palavra. E depois, através de nós, seremos com certeza usados por Deus para que as pessoas também desfrutem daquilo que nós temos desfrutado como povo de Deus, né? Queridos, uma realidade, e eu vi o pastor Maurício aqui, e eu lembrei de uma das pregações do pastor Maurício,
onde ele conta um lindo testemunho acerca da sua vida, em que Deus havia falado com ele, me ajude, meu amigo, se eu errar um pouquinho aqui, mas o senhor se sentia meio que ferido, e Deus havia lhe dito, né? Enquanto estiveres ferido, cuidando das suas feridas, você vai cuidar da ferida de outros, não era isso? É um momento delicado na vida do pastor que ele viveu, e Deus deu vitória, e parece que com nós também é assim em algumas áreas, né, queridos? Às vezes a gente não fala, às vezes a gente não tem oportunidade, porque os nossos momentos de comunhão, às vezes, são poucos, e nós estamos alegres em desfrutar da presença do Senhor em nosso meio, que a gente vai lembrar das coisas boas, né? Vai rir um pouco, vai mencionar um momento de alegria da nossa vida, e nós entendemos que as dificuldades que foram superadas, muitas das vezes nós deixamos para trás, porque Deus nos fez crescer naquela dificuldade. Mas quantas vezes nós curamos pessoas, nós cuidamos das feridas das pessoas enquanto sangramos, né? Talvez o ambiente no nosso lar não está tão bom, talvez o ambiente no trabalho está um pouquinho atribulado, talvez o ambiente aí fora, igual diz o bom marinheiro, né, o mar não está para peixe, mas Deus tem nos dado graça de vivermos cada momento desfrutando do dom da vida que Deus tem nos dado. Primeiro tópico do estudo fala acerca do suicídio. Olha, para nós vermos que parece ser uma controvérsia daquilo que nós vivemos, né? Porque nós pregamos e amamos a vida, entendemos que ela é um bem de Deus, um dom de Deus para nós, uma dádiva das maiores que Deus tem para nos proporcionar, e o suicídio é algo que tem alarmado muito essa sociedade, por que não dizer entrado até em ambientes cristãos. O nosso estudo diz assim: a ameaça do suicídio é aterrorizante e deve ser levada a sério. Muitas vezes essa ameaça nada mais é do que um pedido de ajuda. Pessoas com pensamentos suicidas podem ficar tão perturbadas que não conseguem imaginar que a vida poderia melhorar e só querem que a dor desapareça, né? Achando que no suicídio ela vai ter ali os seus problemas resolvidos. O suicídio pode parecer uma única saída, mas mencioná-lo costuma ser uma tentativa desesperada de chamar a atenção de alguém que pode ajudar a acabar com a dor. O suicídio é um pecado. Então, todo aquele que pensa nisso deve se lembrar de que todos os seres humanos são criação de Deus, e nenhum de nós tem o direito de destruir a criação de Deus, mesmo que sejamos a vítima. Mateus capítulo 5, verso 21 e 22 diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo eterno. Então, esse texto, ele deixa bem claro: não matarás, e qualquer que matar será réu de juízo. Quando a pessoa pratica o suicídio, ela está tirando a sua própria vida. E aqui eu não quero ser redundante, né? Mas um amigo, uma vez mencionando, ele fez o uso do português desta forma: fulano de tal suicidou-se a si mesmo, né? Suicidou-se a si mesmo. Quer dizer, se matou. Ele praticou aqui o pecado de que a lei condenava desde os tempos antigos, né? Aqui com um pouco de bom humor na colocação do português, mas nós olhamos para isso aqui, queridos, e vemos que isso tem ceifado a vida de muitas pessoas, achando que o que nós acabamos de ler aqui é uma realidade, é a única forma de escape, é a resposta que essas pessoas precisavam para aquela circunstância. Elas só acharam em tirando a sua própria vida, né? Isso aqui é uma tristeza muito grande e, infelizmente, nós, às vezes, não temos estrutura espiritual para poder lidarmos com isso. Talvez uma decepção, talvez um sonho frustrado, e o estudo vai tratar disso mais adiante. Talvez algumas circunstâncias foram construindo todo o ambiente de que a pessoa ficou tão desgostosa com a vida,
tão descontente com aquilo que Deus lhe havia dado como um dom maior, que ela decidiu colocar um ponto final. A má notícia é que esse ponto final é momentâneo, né? Porque o inferno é uma realidade eterna, né? Então, Satanás usa desses meios para cegarem as pessoas e que elas não venham a ver o que as esperam se essa prática tomar conta de si, né? O salmista do Salmo 139 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia, né? Como eu disse na introdução aqui, nós estamos muito alegres porque a Charlotte chegou com saúde, e quando eu peguei ela nos braços lá no hospital, eu já mencionei para minha esposa, né? Deus já conhecia ela, Deus já via o rosto dela antes de nós vermos, né? Que maravilha, que presente de Deus é a vida, né, queridos? É através da vida que Deus dá o maior presente que o homem pode sonhar em ter. O maior dom é a salvação em Cristo Jesus, né? É a vida eterna com Deus. De eternidade em eternidade, o ser humano estará na presença do Senhor se seguir os caminhos do Senhor, né? Glória ao nome de Jesus. Deus estabelece o quanto dura a nossa vida, não nós, né? Não nós. Glória ao nome de Jesus. Mais adiante aqui, queridos, no nosso estudo, nós vemos que ninguém sabe a profundidade da dor e da depressão que o outro está experimentando. Como dissemos, né? Algum momento, alguma perda, alguma circunstância contrária que abala, às vezes, a estrutura de famílias inteiras, né? Abala, às vezes, a estrutura de nações inteiras. Nós vemos isso ao longo da história. Pessoas que acham que o fim, a morte, o suicídio é a única resposta. Imagina Israel sendo levado cativo por Nabucodonosor, vendo o templo sendo destruído. Imagina Israel cercado no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito cercou a cidade de Israel ali, de Jerusalém, e as mães tiveram que comer seus próprios filhos para não morrerem de fome. Imagina uma circunstância tamanha sobre a nação inteira, né? Aí o Provérbios 14, verso 10 diz: o coração conhece a sua própria amargura, né? Através deste estudo, tenho certeza que nós vamos adquirir de Deus, na sua palavra, substância para, primeiramente, resistirmos a esse mal. Nós precisamos estar bem diante de tais circunstâncias. O amanhã, queridos, para mim, ele pode trazer provações que hoje eu não tenho nem ideia. O que eu posso fazer hoje, meus pastores, é me preparar diante da palavra de Deus, buscando a Deus, para que, independente da circunstância que me veio amanhã, eu esteja diante do meu Senhor para enfrentá-la. Se Israel tivesse tido esse preparo, se as nações tivessem tido esse preparo, se famílias tivessem tido esse preparo, a oportunidade de buscar a Deus enquanto se pode achar, preparando um depósito para aquele momento em que eu vou necessitar tirar do Senhor algo que eu depositei ao longo dos anos, né? Uma fé desenvolvida, momentos de louvores e adoração, conhecimento da palavra de Deus, momentos com Deus que me preparam para os momentos de adversidade. Glória ao nome de Jesus. Não é à toa que Jesus chamou os 12 e envolveu-os acerca de si, em tudo o que ele fazia, eles estavam com ele. Porque os momentos de tribulação vieram. E foi o Senhor Jesus, na vida deles e através da vida deles, que operou o livramento. Glória ao nome de Jesus, né? Lembre-se que o Senhor Jesus sabe como é esse desespero, porque ele sofreu isso por nós. Olha para vermos o exemplo, queridos. O Senhor Jesus diz em Mateus 26, 38, então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte.
E aí ele roga pelos amigos, né? Fica aqui comigo, vela aqui comigo um pouco, né? Aqui, queridos, eu quero aplicar isso na nossa vida, né, queridos? Que às vezes nós precisamos de amigos, queridos. Às vezes não, né? Nós precisamos de amigos sempre, né? Um sábio diz que o homem, ao longo da sua vida, ele precisa construir pelo menos 4 amigos. Porque no final, ele vai precisar que cada um deles pegue na alça do caixão para carregar o corpo, né? Pelo menos 4 amigos. Como está o seu desenvolvimento pessoal em busca de construir relacionamentos, amizades, vínculos, né? Olha o exemplo que nós temos. O Senhor Jesus encontrou-se com a sua alma amargurada até a morte, e ele roga aos amigos que ficassem com ele. Fica aqui comigo um pouco, vem orar um pouco comigo, vem nessa batalha comigo, porque eu sozinho estou sentindo aqui o embate da tribulação, da luta e da angústia, que está demais. Tem hora, queridos, que aquele amigo te liga, e talvez você precisa de uma palavra de Deus, e é aquele amigo fiel, aquele amigo usado por Deus, que vai pegar o telefone, que vai mandar uma mensagem, que vai vir até a sua casa, que vai te procurar, vai bater no seu ombro e dizer: está tudo bem, meu amigo? Como está a sua vida? Como está a sua família? E aqueles sonhos, e aqueles projetos, e aquelas promessas que Deus te fez, como estão? É os amigos que vão fazer a diferença nos momentos em que nós não teremos estrutura. Glória ao nome do Senhor. O suicida, ele não está decepcionando. O suicida não está decepcionando a Deus por se sentir mal. Qualquer condenação é do inimigo e não de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está aí no nosso estudo, né? Devemos ter em mente que, independentemente da decisão tomada por um suicida, não somos responsáveis por ela. Nós estamos sendo preparados para instruir as pessoas acerca deste mal. Mas se a pessoa levar este projeto, este plano à frente de ceifar a sua vida, nós não podemos ser responsáveis por ela. Mas nós temos a responsabilidade de instruir, de mostrar na palavra de Deus que a vida é um dom de Deus, independente da circunstância que a pessoa viva hoje. Se ela estiver respirando, Deus pode operar um milagre. Deus pode mudar a situação. Deus pode transformar a tempestade em bonança para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, aqui nos Estados Unidos, existe algo governamental para assessorar as pessoas com relação a isso. Nosso estudo diz aí: dirija-se a um hospital local, entre em contato com algum amigo, ou familiar, um conselheiro, um pastor ou um médico. Na maioria dos países existem linhas diretas de suicídio. Nos Estados Unidos você pode ligar para o número que se encontra aí. Talvez alguém está nos acompanhando via internet. O número é 800-273-8255. Mas que esse espírito de morte saia da sua vida em nome de Jesus. Eu não sei como a senhora adentrou aqui neste ambiente de culto hoje, mas o Deus vivo, o Deus da vida, o Deus que restaura, o Deus que transforma, se faz presente para mudar o quadro da sua situação. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Mateus 6, 23 diz assim: se porém os teus olhos forem mau, teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti for trevas, quão grandes serão essas trevas? Pare de olhar para essa escuridão, sem uma luz no fim do túnel. Jesus é a resposta para a sua situação. Jesus é a resposta para essa causa. Jesus é a resposta para essa esperança que está se desvairindo. Jesus restaura, Jesus transforma, Jesus dá vida e vida em abundância. João 10:10, Jesus diz assim: o ladrão veio exercer um ministério tríplice,
roubar, matar e destruir. Mas ele diz, eu vim, glória ao nome de Jesus. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Desfrute do dom da vida, meu irmão. Desfrute do dom da vida, minha irmã. Entregue esse fôlego de vida ao Senhor e Deus vai receber como louvor, como adoração, como gratidão a Ele, que é um Deus vivo e te ama. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ataque de pânico é o segundo tópico. Os sintomas incluem batimento cardíacos acelerados, sudorese, se eu não me engano é suor além do normal ou em momentos distintos, me corrijam se tiver uma aplicação mais, por favor, meu pastor. Calafrios, ondas de calor, tremores, sensações de formigamento, falta de ar, asfixia, dor no peito, náuseas, tontura, sensação de irrealidade ou distanciamento, medo de enlouquecer e até medo de morrer, né? As convulsões podem ser desencadeadas por sinais específicos, como falar em público. Eu sei a dificuldade que é para estar aqui sem nenhuma modéstia, queridos, a dificuldade que é para mim estar aqui falando em público. Um magrelo pescoçudo careca, já que não é fácil não, irmãos. Um pouquinho aqui de bom humor, né? Mas não é fácil, existem circunstâncias na nossa vida, queridos, que é eu e Deus, eu preciso me conhecer e colocar isso diante de Deus para que eu possa vencê-la. Falar em público, na hora que eu li isso aqui, eu lembrei de quando eu aceitei a Jesus, e veio um homem lá da Europa, que eu nunca tinha visto, que nem sabia que eu existia, desceu do púlpito e botou a mão no meu peito e disse, você vai pregar a palavra de Deus. Eu estava para ser batizado naqueles dias. Eu falei, como que vai se dar isso? Se eu falar para mais de 2 pessoas, já começa a tremer todo, a dar calafrio, tontura, vontade de correr. Eu sei quantas noites, com a oportunidade de pregar a palavra de Deus, meus pastores, eu ia para diante do espelho, recitar versículos bíblicos, olhando na minha cara para eu poder vencer um pouquinho isso e não negar aquilo que Deus estava me chamando para fazer. De coração, eu queria demais estar aqui ouvindo nossos pastores, algum irmão que Deus tocasse no coração do pastor para estar aqui ministrando. Eu sei o quão confortáveis são os bancos da nossa igreja. Mas eu também sei que Deus tem um tratamento especial aqui, para que através daqui vidas possam ser abençoadas, vidas possam ser edificadas. Talvez, presbítero Reinaldo Borges, eu expondo a minha fraqueza, eu ajudo pessoas que também têm fraquezas a vencerem as suas fraquezas em Deus. Talvez é algo simples, né? É o falar em público. Tem gente que tem sensações ainda maiores, né? Vamos adiante. Os ataques de pânico geralmente começam repentinamente e atingem o pico de 10 em 10 minutos ou menos. Os ataques de pânico são uma característica de algumas doenças e doenças de problemas mentais, né? Mais adiante do nosso estudo, queridos, nós vemos que a Bíblia, ela não fala sobre o ataque de pânico assim pelo nome, mas ela apresenta várias situações que podem desencadear um. A Bíblia relata um determinado povo que estava cheio de medo. Isso descreve o pânico, né? É uma das formas com que a Bíblia usa para poder aplicar, expressar essa síndrome, né, que nós chamamos aqui como síndrome do pânico. Uma pessoa em pânico é completamente dominada pelo medo. A Bíblia descreve como um ataque de pânico. No Salmo 55, verso 4 e 7, ao 7 diz, estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Olha isso. Né? Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu,
quem me dera asas para que, como as de pomba, eu voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Né? Um dos sentimentos de quem tem aqui, de quem tem síndrome do pânico, nesse tipo de ataque. Salmo 55, verso 16 e 17 diz, eu, porém, ele está dando a resposta aqui. Ele apresenta a sua fraqueza e ele traz a resposta. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei, e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Ele ouvirá a minha voz. Glória a Deus. Mais versículos no Salmo 55, versos 22 e 23. E aí o pastor Omar Ortega diz, o Salmo 55 nos mostra uma atitude positiva em tempos de medo, né? Confiar no Senhor, buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, lançar sobre Ele, igual diz aí 1 Pedro 5, 7, toda a vossa ansiedade. É isso aqui que eu faço, ó Senhor. O Senhor me chamou para pregar a sua palavra e o Senhor sabe a dificuldade que eu tenho aqui. Mas aqui é a minha ansiedade, ó, toma para o Senhor. É a tua palavra que diz que eu tenho que entregar para o Senhor. Então toma aqui, em nome de Jesus, receba. Tem pessoas, queridos, que não conseguem ter esse bom humor com situações da sua vida, que não conseguem nenhuma desenvoltura para poder se livrar de certos medos e ansiedades que descontrolam toda a sua estrutura. Né? É aquilo que nós podemos contribuir, na área que nós podemos contribuir. Glória a Deus por isso. Não tenha medo. A Bíblia diz 365 vezes. Né? Uma para cada dia. Deus entende o quanto somos vulneráveis ao medo. A vida nesse mundo costuma ser perigosa e aterrorizante, e Deus não quer que vivamos com esse medo, mas Ele quer que tenhamos fé nele. Glória a Deus. Né? Quando nos cercamos da verdade de Deus e permitimos que seu Espírito Santo transforme nossos corações, crescemos em nossa fé. Esse versículo aqui, Filipenses 4, do 4 ao 8, ele nos dá alguns conselhos muito úteis. Então vamos vê-los. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, quer dizer, independente de qual for a situação, queridos, eu preciso levar isso para Deus. É um mandamento da palavra do Senhor. Estar ansioso por coisa que o Senhor simplesmente quer da minha parte, fé para entregar sobre o seu domínio, isso aqui torna-se como que uma desobediência ao mandamento que nós temos aqui. Não andeis ansiosos, se isso eu posso te encorajar com essa fala. Não andeis ansiosos, independente da circunstância. Lance sobre o Senhor o que o Senhor quer. É uma fé desenvolvida de cada um de nós, independente da situação, para que Ele, com as suas mãos estendidas, tenha sobre si, tenha no seu controle aquilo que nos aflige. Glória ao nome de Jesus. O capítulo 1, versículo 8 fala assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, isso ocupe o vosso pensamento. Né? É normal da pessoa que anda com a cabeça cheia de coisa mundana, andar querendo dar tiro na cabeça ou pular da ponte. Ele não tem resposta para as suas situações. Ele não tem nenhuma perspectiva de vitória, mas nós temos o antídoto, nós temos a resposta, nós temos a instrução da palavra. Se é verdadeiro, se é respeitável, se é justo, se é puro, se é amável, se é de boa fama, se essas coisas ocuparem o nosso pensamento, queridos, haverá louvor a Deus, haverá virtude, e nós ficaremos livres de muitos problemas,
muitas circunstâncias, é a instrução que talvez Deus quer através de nós para as demais pessoas que lerão a Bíblia através da nossa vida. Jesus colocou o medo em perspectiva quando disse: não temais, Mateus 10, 28, os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ele destacou o fato de que o que mais tememos é temporário e não tem consequências eternas, né? Devemos nos preocupar em ter um relacionamento correto com Deus. Ele prometeu suprir as nossas outras necessidades. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas, diz o apóstolo Paulo lá, todas as vossas necessidades. Se o irmão abrir o texto, vai ver que lá está escrito assim, em glória. Aleluia. Em glória. Por Jesus Cristo. Não é de qualquer forma que Deus vai te dar a vitória e vai te fazer uma pessoa próspera e abençoada. É de uma forma que traga louvor para o seu nome, que traga edificação para a sua vida e o desenvolvimento pessoal que vai te fazer estar estruturado para ir mais adiante. Para vencer mais uma, em glória. E se vier outra, vai vencer também. Porque somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui eu gosto de dizer, porque às vezes a gente não sabe o que a pessoa está lidando, como que a pessoa está enfrentando as situações, né? Como que o calo está apertando aí no seu sapato. Eu não tenho nem ideia, talvez. E aqui, eu te digo, conheça a si mesmo. Vê qual é a dificuldade que o senhor ou a senhora está passando. Qual é a fraqueza da sua vida? Só o Senhor sabe. A igreja não está aqui para envergonhar ninguém, mas para ensinar a palavra de Deus, para que você se conheça e se apresente diante de Deus, independente de qual for as suas mazelas, as nossas mazelas. Coloque elas no altar e espere de Deus uma transformação, uma mudança para a glória do nome de Jesus. Nós precisamos falar essas coisas enquanto as pessoas estão enchendo o pulmão de ar, estão respirando e estão com a oportunidade da misericórdia de Deus sendo derramada sobre as suas vidas, porque depois que parar, queridos, depois que parar, depois que cessar o dom da vida, acabou. Entregue ao Senhor esta fraqueza, entregue ao Senhor essa necessidade. Se não entregarmos a Deus aquilo, queridos, que nos prejudica, que nos trava na caminhada, nós vamos sucumbir. Ah, presbítero, mas eu falhei numa área que eu achava que eu tinha domínio. Jesus não sabe. Eu disse algo que eu achei que, sabe, eu já tinha controle sobre a minha língua. Aí Jesus não ouviu. Eu deixei de dizer algo que Deus mandou e ele não sabe disso, querido. Toquei, olhei, cobicei, negligenciei. Se conheça, queridos. Olha a palavra de Deus para o nosso coração. Se conheça, independente da circunstância, a vida está aí. O Senhor ou a Senhora está desfrutando dela, não somente aqui na nave do templo, mas as pessoas que poderão estar vendo isso através das mídias sociais. Independente da situação, meu querido, entregue essa fraqueza para Deus e receba uma mudança em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe por que nós falamos isso? Porque a Bíblia nos mostra um dos maiores pecadores que teve os seus caminhos mudados. E a Bíblia conta com riquezas de detalhes aquilo que ele falhou e negligenciou para com o Senhor. Rei Davi. O salmista do Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pode pecar, pode até falhar, pode até negligenciar,
Não quer dizer que Deus se agrada dessa atitude, mas se houver uma confiança no Senhor, essa situação será mudada e a sua vida será transformada para a glória do nome de Jesus. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. Alguns chegam a dizer, né, pastor Adriel, que Davi se encontrava cercado pelos inimigos. E aí, ele escreve esse salmo, né? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Mas ele sabia a resposta, porque ele já havia experimentado a resposta. A mudança na sua vida através das misericórdias do bom Deus que nós servimos. Glória ao nome de Jesus. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não toscanejará. Eis que não toscanejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada. Ele vai guardar a tua saída. Desde agora e para sempre. Glória ao nome de Jesus. A diferença está em confiar nele. Confiar nele. Glória a Deus. Último tópico, eu preciso encerrar. Ansiedade. Ansiedade, queridos. Muitas das vezes, ela é o gatilho para os tópicos anteriores virem à tona. Ansiedade é um problema que, se nós não aprendermos a lidar com ela e buscar o Senhor nessa fase, as demais fases tornarão ainda mais difíceis de buscarmos um desenvolvimento pessoal. Não que é impossível, mas como depende da nossa fé e de nós buscarmos a Deus e permitir Deus agir em nossa vida nessas áreas, nós precisamos identificar a ansiedade e buscar a Deus nessa etapa das dificuldades que nos sobrevêm. A ansiedade, ela prejudica a nossa saúde. A ansiedade, ela reduz a nossa produtividade. A ansiedade, ela afeta negativamente o modo como que tratamos as outras pessoas. A construção de amizade fica mais difícil durante o período da ansiedade. A ansiedade, ela traz uma diminuição da nossa confiança em Deus. A ansiedade faz essas coisas. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus nos deixa uma palavra e eu preciso encerrar. Eu quero ler e agradecer a Deus pela oportunidade, porque graças a Deus a palavra de Deus é rica em detalhes para as nossas vidas. O Senhor Jesus, tratando da ansiedade, ele fala no capítulo 6, verso 25 a 32 do Evangelho de Mateus. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Qual de vós, com todos os seus cuidados, acrescentará um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas até os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. E no versículo 33 ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, glória a Deus, que a palavra de Deus não se economiza, né? E todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
Deus abençoe a igreja. Obrigado, meu pastor, pela oportunidade. Desculpa pelo tempo, queridos. Mas os irmãos sabem que nós somos um pouquinho teimosos nessas áreas. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.